Bom dia a todos e todas. Meu nome é Paulo Afonso do Prado, sou aluno do programa de pós-graduação do Instituto de Educação Superior do Noroeste Fluminense, o INFES, através do campus de Santo Antônio de Pádua, né, pela nossa queridíssima Universidade Federal Fluminense. Antes da gente começar, queria dar os agradecimentos a todos vocês que enviaram os seus trabalhos para o nosso evento. A participação de vocês muito nos agrada e é com grande satisfação que a gente está dando início com essa primeira sala de apresentação de comunicações orais ao primeiro encontro internacional do programa de pós-graduação em ensino, do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense através do INFES Campus de Santo Antônio de Pádua. Nessa primeira sala nós teremos a apresentação de 4 trabalhos, né, sendo eles Educação e Pandemia, Perspectivas e Impactos do ano de 2020, cujos autores são Caroline Ferreira Teles Pena e Mariana Conceição Gomes da Silva. Desafios da educação dos jovens e adultos em tempos de pandemia do Covid-19, com autoria de Roberto Santos. Uma experiência de leitura e alfabetização em tempos de pandemia, com autoria de Aline Valente e Cristiana Calai. E o último trabalho, Aulas Remotas na Educação Infantil, Repensar o Currículo, com autoria de Ana Luísa Barros Cunha, Ana Isabel Ferreira de Magalhães e Cristiana Calai. Antes da gente começar a primeira apresentação, eu gostaria só de lembrar a todos que estão aqui hoje que nós temos algumas orientações básicas para garantir que todos os trabalhos sejam apresentados dentro do tempo, né, e que haja espaço de fala igual para todos e, igualmente, também um espaço para a realização do debate ao final de todas as apresentações. Então, nós pedimos que, enquanto cada um de vocês não estiver falando, que o microfone seja mantido na função de silenciar e que na hora das apresentações de cada um de vocês, vocês abram a câmera e o microfone para a realização. Cada trabalho tem um tempo de apresentação de 15 minutos, onde os autores podem se revezar na fala para que todos tenham a oportunidade de expor as suas ideias e fazer dessa sala uma vitrine para a sua pesquisa. Após a apresentação de todos os trabalhos, eu peço a vocês que, caso queiram fazer comentários, perguntas aos demais autores ou ainda solicitar mais algum tempo de fala, né, que deixem uma mensagem no nosso chat, tá? E será através dele também que mais adiante eu vou disponibilizar para vocês o link para que vocês façam o preenchimento da lista de presença. Eu peço a gentileza de vocês para que atentem que no espaço onde será informado o e-mail, que vocês utilizem o mesmo e-mail usado na inscrição para esse evento e que vocês coloquem no formulário o nome da maneira como vocês gostariam que saísse no certificado para contagem de carga horária e participação no evento, ok? Se alguém tiver alguma dúvida antes da gente começar e quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Do contrário, a gente daria início então à apresentação do primeiro trabalho, que seria Educação e Pandemia, Perspectivas e Impactos no ano de 2020. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação às orientações? Não? Então, eu vou pedir que Caroline Teles abra sua câmera e o seu microfone e Mariane também abra o seu microfone. A palavra é de vocês. Mais uma vez, em nome da comissão organizadora do IPTGEM, agradecemos demais a participação de vocês nesse primeiro encontro internacional. Uma boa apresentação para vocês. Quando estiverem faltando 5 minutos para encerrar o tempo de vocês, eu aviso pelo chat, tá ok? Ok. Dia na UERJ, no
no quarto período. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, meu nome é Mariane. Eu também curso o quarto período do curso de Pedagogia da UERJ. Eu faço parte de um grupo que pesquisa a história da educação. Então, é realmente um prazer Mariane, estar nós aqui com estamos com um vocês. probleminha no seu áudio. Você consegue aumentar o volume dele? Acho que agora vocês conseguem me ouvir melhor? Ainda tá bem baixinho aqui pra gente. E agora? Melhorou? Acho que você podia falar mais alto um pouquinho. Então, tá melhor? Dá para ouvir melhor? Quem sabe se você desconectasse o fone de ouvido e usasse o microfone do seu aparelho mesmo, quem sabe melhora. E agora? Consegue me ouvir melhor? Ainda tá bem baixinho. Eu fico com receio de a gravação não conseguir captar a sua voz. Eu tenho outro aparelho, eu consigo entrar em outro. Pera, só um minutinho. Caso você considere melhor, Mariane, dá para fazer a experiência de você tentar sair da sala e retornar outra vez, para ver se essa questão do som ela se ajusta. Ok. Acho que agora tá melhor. Alô? Agora o som saiu. Agora sim. Sim, troquei o aparelho. Ótimo. Eu vou fechar meu áudio aqui, a palavra é de vocês então, tá ok? Passo a contar os 15 minutos a partir de agora. Acho que eu vou me apresentar de novo, então. Meu nome é Caroline Teles, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Sou graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sou formada em Dança pela FATEC e nos inscrevemos nesse trabalho, temos uma proposta muito bacana para trazer hoje, uma reflexão. E se às vezes vocês perceberem que a gente está olhando um pouquinho para os lados, é que a gente preparou um slide para guiar a nossa apresentação. Então, bom dia. Meu nome é Mariane Conceição. Eu também sou graduanda em Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou bolsista de iniciação científica também da UERJ. Eu participo de um grupo que pesquisa a história da educação e é realmente um prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar, para compartilhar e ouvir um pouco do trabalho de vocês e compartilhar um pouco do nosso. A nossa temática é Educação em Pandemia, Perspectivas e Impacto do ano de 2020. E para início de conversa, eu gostaria de trazer uma reflexão, né, que é até uma fala do nosso artigo. A pandemia do ano de 2020 expôs e aprofundou diversas questões já existentes no sistema de educação brasileira, né? E agora, para guiar melhor a nossa fala, vamos explicar para vocês como foi dividido nossos tópicos ao longo do artigo. Então, portanto, o presente artigo implicará em 3 níveis que embasam o uso das tecnologias aplicado à duração. São eles: separamos o primeiro tema em conexão de uma internet desleal, o segundo na adoção do sistema de aulas online e o terceiro, e muito importante, é o papel social do professor, né, junto ao papel social da escola. Sim. Um dos apontamentos que a gente fez em relação à internet desleal
é uma percepção que a Vera Kandor trata a respeito da educação, que é a questão da inclusão e exclusão dos indivíduos. Ela trata essa questão em um livro que ela faz a organização, um livro chamado Didática, Questões Contemporâneas. E é muito interessante, a gente trouxe esse debate em relação a essas duas palavrinhas que ela une e faz essa tentativa de justamente de querer dizer o que significa isso, ao mesmo tempo que a gente inclui, a gente exclui no campo da educação. Um outro ponto que a Carol citou foi a questão da adoção de aulas online. Foi realmente algo que, a questão do ensino remoto é algo que pegou realmente todos de surpresa. Mas a gente foi percebendo ao longo do nosso estudo os relatos de pais, de alunos, de professores, todas as questões que eles trouxeram com o pequeno questionário que a gente montou para poder buscar um pouco mais sobre o assunto. E são, assim, muitas questões, das mais variadas. Tem pais que se preocupam com a alimentação diária, e aí tem agora a preocupação de manter os filhos ativos, a aprendizagem, o ensino. E também tendo essa questão de se preocupar com a renda, com a alimentação diária e com a possibilidade de manter as crianças ativas. E uma coisa que a gente foi buscando é justamente qual que seria o papel do professor, o papel social do professor nisso tudo, qual que seria o papel da escola nisso tudo, nessa busca para manter as crianças ativas, para não ser mais um mecanismo de reprodução de desigualdade, mas ser capaz de trazer algo significativo, impactante para a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de uma maneira geral, de uma maneira significativa. E para isso a gente utilizou um recurso que foi o questionário, né? Através de um link, a gente disponibilizou para algumas pessoas, foram em torno de 29 participantes, 11 da rede pública e 18 da instituição privada, dentre o ensino fundamental 1 e 2 até o ensino superior. Tivemos a presença de alunos do ensino superior de engenharia, pedagogia, arquitetura, direito, educação física, jornalismo e fisioterapia. No geral, foram em torno de pessoas de 8 a 23 anos. Todas essas questões que eles trouxeram para a gente também, ao responder esse link, embasaram todos os nossos capítulos, junto a informações que a gente foi coletando através de mídias sociais, que foi as questões que os professores iam levantando. Junto a isso, fizemos até uma página, né? Criamos uma página que nem te conto professora. Essa página ajudou muito na coleta de dados. Muitas pessoas de várias esferas de educação participaram e dialogaram em vídeos no canal do YouTube, dentre outros fatores. Então, para a primeira parte do nosso trabalho, utilizamos a internet desleal, né, onde separamos 4 pontos importantes para essa fala. Que agora vamos falar um pouquinho melhor sobre a questão da inclusão e exclusão da Vera, sobre os alunos que estão realmente incluídos ou não, sobre as famílias e suas rendas, e o percentual elevado de alunos que não possuem maneira para custear esse acesso diário, né? Isso não se remete apenas a alunos, né? É importante ressaltar que muitos professores e outros profissionais de educação também estão sofrendo com esse acesso à internet. Mária, com você. Um outro ponto importante que a gente buscou trazer foi a adoção de aulas online como um segundo apontamento do nosso estudo. A gente trouxe aqui a importância de refletir que alunos da rede particular, eles também têm complicações na questão do acesso. Isso foi muito relatado nas páginas que a gente buscou, na nossa página, no estudo que a gente fez com o questionário. Muitas pessoas relataram que a questão da dificuldade de acesso pode estar em qualquer dos níveis de educação. E aí a gente pensou justamente que a gente traz justamente que a escola deve promover esse tipo de ferramenta para que em casos como esse, promover esse tipo de ferramenta, promover o que seria dar condições, talvez possibilitar um pouco mais de compreensão em relação a essas ferramentas, para que isso não limite o nosso fazer, mas que seja, de alguma forma, uma boa contribuição, uma contribuição positiva.
E a gente deixa um questionamento aqui muito interessante, que essa pergunta foi feita no nosso artigo, né? Quais são os meios adotados para evitar que a tecnologia limite a prática docente, né? Muitos profissionais, ainda que a gente foi vendo, têm o receio ainda em utilizar a tecnologia. E, por último, a gente trouxe a reflexão sobre o papel social do professor e o papel social da escola. Qual seria esse papel social? Será que seria interessante pensar sobre ele no momento atual? Com certeza. E a pergunta vem, qual é o papel social do professor no momento? E é justamente o de mediar essa possibilidade de construção, sabe? Instigar esse despertar dos sujeitos. Logo, seu papel social é também junto ao conhecimento construído e repensado constantemente, levando em consideração a especificidade dos alunos, né? E com isso, notamos as diversas medidas que vêm sendo tomadas. Exemplo disso são os atos que muitos professores estão trazendo, seja a Luciana Lira, aquela professora nos Estados Unidos que cuidou do irmão do aluno, né, que toda a família tinha contraído coronavírus. E ainda no ambiente escolar é possível elencar relações sociais que o professor estabelece entre os indivíduos, né? Esse promove uma interação que vai além da relação escola e sociedade. Pensar que o fazer do professor não se remete só à instituição, ele está além, né? E muitas vezes os alunos que estão ali passam mais tempo dentro das instituições, das escolas, às vezes das universidades, do que na própria casa, né? E por isso trouxemos uma interação bem legal no questionário, que a gente perguntou para os participantes qual era a primeira palavra que vem na mente ao pensar em aulas online, como é que está sendo. E aí a Mari pode ler para a gente algumas palavras. Sim. Que disseram. A gente buscou essa questão de trazer essa ideia de como você definiria ou como você pensa a educação, o ensino remoto nesse momento. E aí muitas pessoas trouxeram agradável, legal, essencial, complicado, necessário, tranquilo, problemático, difícil. E uma das participantes trouxe a questão da educação bancária, mercenária, e foi algo que realmente impactou muito a gente. Eu estou conturbada, sufocante, adaptada, fuga. Uma das participantes trouxe que a educação, nesse momento, para ela, é um momento de fuga. Uma pergunta do questionário, a gente trouxe, a gente sugeriu que eles deixassem uma mensagem aos professores, aos profissionais de educação, que estão nesse momento tentando criar formas para manter as crianças ativas a todo esse processo. E aí a gente vê eles dizendo para se manterem firmes, agradecendo demais por estarem dando essa possibilidade, agradecer os esforços, agradecer tudo que tem sido realizado para que eles consigam ter acesso. E aí, assim, foi um questionário aberto, e então a gente não tem controle, a gente não teve controle das respostas, a gente não teve controle muito bem ali, né? Então, assim, a gente se deparou com diversos tipos de resposta. E uma delas, a gente notou que um aluno de 9 anos, ele trouxe a questão de que um amigo da turma tem dificuldades, ele tem muitas questões em relação a conseguir acessar as aulas, conseguir acessar o material. E aí ele relata que a professora passou a imprimir todos os trabalhos, e a mãe desse aluno pega com a professora todo esse material e vai até a casa dessa criança que está com dificuldade para entregar o material, sabe? Então a gente vai vendo como tem sido o processo de adaptação de mães, pais, de responsáveis, de professores, dos alunos, para poder se adaptar a todas essas demandas que têm sido postas para elas. Na nossa página também, muitos professores chegaram a comentar... Caroline, só um instantinho antes de você seguir falando, só para avisar, faltam 5 minutos, ok? Obrigada. Na nossa página, professores também relataram que tiveram custeio em relação à internet, né? Muitos utilizavam só dados móveis do celular, não tinham uma rede fixa ou Wi-Fi em casa, e tiveram que comprar computadores ou até tablets, celulares mais modernos, que pudesse atender a demanda, né? Tem um relato também muito interessante, né?
de uma professora que ela disse que enquanto ela estava dando aula, tem a questão também dos pais estarem assistindo, né? E também vem a questão, será que os professores precisam ser atores diante da câmera, né? E ela disse que um pai reclamou que ela não estava muito maquiada, que ela precisava estar com uma aparência de feliz, e ela estava dando aula em 3 escolas, que tinham 3 sistemas diferentes para a aula. E outra coisa que eu queria trazer para vocês é a reflexão de um dos participantes do nosso questionário. Ele é estudante de engenharia, e ele disse que esse processo de aulas online está sendo muito difícil para ele, porque ele trabalha numa rede hospitalar, né, na parte administrativa, no contraturno da faculdade, ele estuda na parte de noite, né, no horário noturno, e ele disse que não está conseguindo se adaptar à aula, porque o horário que ele está chegando em casa é o horário que a aula já começou, já tem um tempo, então ele perde algumas matérias, o valor da faculdade muitas vezes não caiu, não teve descontos, então ele foi descontado do salário, mas a faculdade continua o mesmo preço, e todas essas ferramentas, todas essas questões a gente foi trazendo ao longo do artigo, né? Por agora eu só posso dizer que a gente tentou sintetizar ao máximo, assim, bem brevemente tudo, e é isso. Quero agradecer novamente a minha presença aqui. Muito obrigada. Bom dia. A gente aqui agradece, Caroline e Mariane. Mariane, vocês ainda têm 2 minutos. Você gostaria de falar mais alguma coisa antes de encerrar? Sim, eu gostaria de agradecer também a participação. Eu gostaria de agradecer por esse espaço, para estar compartilhando e para também conhecer o trabalho dos outros participantes. É realmente um prazer para a gente estar aqui. É realmente um prazer. A gente estava bem animada com a ideia da participação, com a ideia de conhecer os outros trabalhos. E muito obrigada por estarem compartilhando esse espaço, por darem a possibilidade da gente estar nesse espaço junto com vocês. Nós é que agradecemos. As portas da nossa universidade estarão sempre abertas para todos os pesquisadores que desejarem trabalhar junto conosco a importância da educação. Os comentários e as falas com relação aos trabalhos a gente vai deixar para o momento do debate. Caroline, você queria falar mais alguma coisa? Eu tinha esquecido, eu só queria comentar e compartilhar agora com vocês uma interessante, muito legal para a gente, essa informação. E em primeira mão que eu estou dizendo, esse artigo, esse trabalho, né, que a gente desenvolveu, deu início a um livro que a gente já está em parte de publicação como editora sobre aulas online, poucas soluções e muitas questões, e é um trabalho que pode render muito ainda para a pesquisa, e é isso. Parabéns para vocês, isso realmente é uma grande notícia, né? É difícil a gente escrever sobre educação na pandemia, vivendo justamente o período da pandemia. Então, por isso a gente considera muito importante todas as iniciativas que fazem parte de todo esse encontro, né? Lembrar a vocês que nós temos 6 salas de apresentações de trabalhos até o final desse evento, e todas elas estão discutindo temáticas que nos são muito sensíveis, assim como a de vocês. Mais uma vez, parabéns e obrigado em nome da comissão. Vou pedir a vocês agora, né, a licença para a gente abrir o microfone e a câmera do nosso próximo autor, que é o Roberto Santos. Ele traz para nós a apresentação do trabalho Desafios da Educação de Jovens e Adultos em Tempos de Pandemia Covid-19. Roberto, em nome da comissão organizadora, agradeço muito a sua participação e o interesse por fazer parte desse nosso primeiro encontro internacional. Assim como no caso do primeiro trabalho, 15 minutos, faltando 5 minutos eu lhe aviso para que você possa fazer as suas considerações finais. Olá, bom dia em primeiro lugar, bom dia a todos, um excelente dia. É sem dúvida um prazer, um grande privilégio poder participar deste encontro e poder contribuir e receber contribuições que são fundamentais para a nossa construção acadêmica, a nossa reflexão, problematização de diversas questões ligadas ao mundo educacional. Então é um privilégio muito grande ouvir, como ouvimos até agora, a Caroline e a Mariane. Foi algo muito produtivo e muito bom, né, para essa manhã.
O artigo, eu sou Roberto Santos, minha formação é na área de História, Teologia e Educação. Sou mestrando do programa da UERJ, e o trabalho ele é escrito, né? O artigo foi escrito por mim e pelo professor Carlos Soares Barbosa, que é doutor em Educação e professor da UERJ, e também meu orientador nesse processo do mestrado. Nosso tema, portanto, é o desafio, são os desafios da educação de jovens e adultos em tempo de pandemia Covid-19. E partimos de uma pergunta, de um problema fundamental sobre a consistência da educação à distância e remota para a EJA. Qual a consistência dessa modalidade, dessa forma de educação para a EJA neste momento de pandemia? O nosso objetivo, portanto, é o de refletir sobre os impactos causados pela pandemia, os impactos causados por este momento para a EJA, para a educação de jovens e adultos, e tomando como lugar de pesquisa a cidade do Rio de Janeiro, basicamente as informações que podemos retirar da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Com o fechamento das escolas e, consequentemente, com o lockdown e as restrições que foram impostas nesse período, a Secretaria Municipal de Educação, ela imediatamente deliberou pela possibilidade da realização das atividades escolares em regime domiciliar, usando aplicativos e recursos digitais. E neste novo contexto, então, a EJA se viu diante de mais um desafio. Modalidade esta que vem recebendo muitas dificuldades, percebendo e enfrentando muitas dificuldades ao longo do tempo, e ela recebe, então, mais esta dificuldade, mais este desafio, uma vez que a EJA, de uma maneira maior, em sua grande maioria, é formada por jovens e adultos oriundos das classes populares, normalmente moradores de periferias ou mesmo de comunidades, que têm não apenas de tentar retornar à vida escolar, mas também tem os desafios do trabalho, da família e inúmeros outros desafios que são enfrentados no dia a dia do público de EJA. Além disso, por serem integrantes das classes populares, também tem limitações muito sérias e muito fortes no tocante à questão de acesso à internet, ao próprio manuseio dos recursos digitais e nesse contexto de pandemia, com a perda de seus empregos ou com a precarização de seus empregos, eles também tiveram de procurar novas estratégias de produção da existência, o que implicou numa dificuldade ainda maior de concentração, portanto, para os estudos. Então, a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa com resultados parciais, uma pesquisa exploratória, né, com resultados ainda parciais, através do procedimento de coleta de dados, entrevistas feitas com professores e também com integrantes da gerência de uma das CRE da cidade do Rio de Janeiro, da Coordenadoria de Educação de uma da cidade do Rio de Janeiro. E, a partir daí, o nosso trabalho, o nosso artigo, ele vai, então, inicia-se através da análise, né, do próprio momento que nós estamos vivendo, um momento ímpar na história, e que a partir da decretação da pandemia mundial, né, pela OMS e com as atitudes que tiveram de ser tomadas como sua consequência, nós vimos imediatamente o fechamento das escolas. E com isso, né, nós vimos milhões de estudantes de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, tendo de mudar a sua rotina, que era de ir à escola, para a rotina de ter de acessar as suas lições, as suas atividades por meios remotos. E isto, portanto, trouxe uma série de desafios, notadamente para a EJA, para a modalidade EJA, para a modalidade de educação de jovens e adultos, portanto. Nosso artigo ele se estrutura basicamente em 3 pontos. O primeiro deles
nós tratamos sobre a própria EJA, a sua formulação, a legislação que dá sustentação, portanto, à EJA, todos os desafios, né, que foram e têm sido atravessados e verificados, né, ao longo das décadas, ao longo do tempo de aplicação da EJA em nosso país, uma trajetória histórica acidentada, marcada, né, por uma série de ações, movimentos, políticas públicas improvisadas, aligeiradas, que não trouxeram uma contribuição tão significativa e a evidência disso é a convivência ainda com pelo menos 38 milhões de analfabetos e analfabetos funcionais entre 15 e 64 anos, ainda hoje presentes em nosso país. Temos uma legislação consolidada, que sustenta e que dá sustentação à EJA, no entanto, essa legislação não tem sido capaz de tornar a EJA ou de dar à EJA o alcance necessário e os resultados esperados, que é mais do que simplesmente abrir uma sala de aula, mas de garantir o direito à educação, especialmente das classes mais populares e daqueles que não tiveram a oportunidade de cursar a escola no chamado período apropriado, e que hoje, enfrentando todas as barreiras adicionais, precisam, portanto, de recorrer à EJA na continuidade da sua vida escolar. Alguns desafios, né, ainda presentes estão ligados a questão de currículo, a questões de práticas pedagógicas, formação inicial e continuada dos professores, inadequação do espaço físico dedicado à EJA, no tocante às licenciaturas na área, notadamente de pedagogia e das disciplinas de licenciatura, nós vemos um privilégio, né, muito maior, uma atenção muito maior à formação no tocante a professores da área infantil e adolescente, e muito pouca em relação a jovens e adultos. Né? Isso acaba gerando uma infantilização da própria EJA e um outro problema mais recente é a crescente juvenilização da própria EJA. Com isso, né, esse quadro ele se encontra com o panorama da pandemia mundial. E com isso nós vemos que, a partir de março deste ano, alguns problemas se agravaram. Diante, né, de todos os desencontros, né, enfrentados, né, pela população diante de governos municipais, estaduais e o governo federal, a precariedade do sistema público de saúde levou a uma situação que nós hoje vivenciamos de mais de 100 mil mortos nesse período, e informações de hoje, né, especificamente, em apenas 24 horas, 14.318 casos novos são verificados em nosso país. É diante desse quadro que nós encontramos, então, os desafios fundamentais para a EJA neste momento presente. No caso da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, no momento em que a pandemia foi declarada pela OMS, imediatamente a Secretaria de Educação, no dia 2 de abril deste ano, autorizou a realização de atividades escolares em regime especial domiciliar, enquanto durasse o isolamento. Imediatamente, a Secretaria procurou capacitar de forma remota os professores, oferecendo cursos diversos, enfim. Os professores foram chamados para a realização de atividades por meio do WhatsApp, Facebook, Meet, Zoom e outros recursos que os professores julgassem mais apropriados e utilizassem, então, os materiais norteadores preparados e disponibilizados pela Secretaria. No primeiro momento, houve uma aceitação, alguns quadros se verificaram, a aceitação de parte dos professores, rejeição por parte de outros. E essa rejeição, inclusive, como acentuou
as apresentadoras anteriores, se deu pela pouca habilidade dos professores, né, com os recursos digitais e também a ausência de equipamentos próprios para isso, mas também em função de um posicionamento político, ideológico que foi afirmado pelos professores, não acreditando, portanto, nessa modalidade, nessa forma de transmissão do ensino e de mediação da educação. A EJA, portanto, formada basicamente pelas classes populares, né, e que hoje, no Rio de Janeiro, só no município do Rio de Janeiro, atende a 27.861 alunos, ela se encontra no ponto de maior sensibilidade. Há, portanto, uma certeza se delineando, né, de que será a modalidade que mais sofrerá com as restrições vividas neste momento. Há que se considerar que o público de EJA, ele enfrenta uma série de dificuldades adicionais, né? E por isso a sua dificuldade maior no acompanhamento das tarefas, das atividades propostas. Segundo a Secretaria, a perspectiva, né, verificada até agora é de uma adesão de aproximadamente 45% dos alunos, mas os professores ouvidos dão conta de, no máximo, 20% de alcance, 20% de resposta das atividades do público da EJA. Portanto, a Secretaria já trabalha com a possibilidade de um grande número de evasão desses alunos, e por isso, segundo a gerência da CRE, que foi ouvida, já há uma disposição, né, de uma busca ativa desses alunos, né, que tudo indica também estarão deixando a modalidade e deixando, consequentemente, a escola. Pelo menos duas questões. 5 minutos. 5 minutos. Obrigado. Duas questões se impõem nesse momento, que são a questão da dificuldade desses alunos com relação a equipamentos e próprio acesso. Isso também é uma realidade para os professores, o que revela, portanto, a ausência de uma política pública ou de políticas públicas sérias que pudessem oferecer respostas para este momento. O que vemos hoje são soluções rápidas, aligeradas, improvisadas e, portanto, com um alcance bastante limitado. O outro problema a ser considerado é com relação ao que vem sendo tratado desde o governo Temer, com a proposta da reforma do ensino médio, que reserva à EJA pelo menos 80% da carga horária total sendo à distância, o que, portanto, se transforma num grande desafio, num maior desafio ainda para o público da EJA. A intenção, na realidade, é de retirar a EJA da escola e, com isso, negar direitos que são fundamentais para todas as pessoas, assegurados, inclusive pela Constituição, de acesso à educação. Com isso, nós vivemos esse cenário, né, do novo milênio, vivemos esse cenário que vai se configurar nesse pós-pandemia, e a nossa problematização é quais os sentidos que serão dados aos avanços tecnológicos face à hegemonia neoliberal e as repercussões disso para a EJA. Fica para nós, portanto, uma atenção, um cuidado, uma observação para nós, educadores, sobre o que vai acontecer após essa pandemia e os desafios, novos desafios para a educação e, particularmente, para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Quero agradecer a oportunidade, muito obrigado pela atenção de todos, e aos demais que estarão apresentando, também desejo pleno sucesso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Roberto, pela participação e interesse. Lembrar que a modalidade do EJA, né, precisa de fato de uma atenção especial, visto as condições sociais de grande parte dos alunos que compõem essa modalidade, né? Vamos passar então à próxima apresentação. Peço que abram a câmera e o microfone Aline Valente e Cristiana Calai, que trarão para nós uma experiência de leitura e alfabetização em tempos de pandemia. Digo a vocês, Aline e Cristiana, que faltando 5 minutos para finalizar a apresentação, eu dou um sinalzinho
para que vocês possam fazer os encaminhamentos finais. Boa apresentação para vocês e mais uma vez obrigado pela participação conosco aqui. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês nesse momento. Trabalhos maravilhosos, né? Refletam isso, a dificuldade no ensino remoto, né? Uma constante nesse momento que precisa ser pensado. Daí a importância desse momento de reflexão. Eu sou Aline Valente, sou mestranda em ensino da UF, sou graduada em pedagogia, tenho pós-graduação em literatura e memória, e o nosso trabalho, da professora Cristiana Calai, ele nasceu de um acontecimento, como nos diz o Simonini, né? Porque o acontecimento é aquele imprevisto que acontece, que faz coisas acontecerem, né? Ele aconteceu a partir daí. Eu estava em Niterói para um tratamento de saúde, e a Cristiana, quando descobriu que eu estava em Niterói, que ela é minha professora, ela falou que ela tinha uma urgência em me ver. Então, o nosso trabalho também nasceu dessa urgência. Disse, não, preciso te ver, eu tenho uma urgência, é urgente. E aí, nós nos encontramos, e ela me deu de presente um livro infantil. É um livro, assim, muito poderoso, um livro bastante reflexivo, com muita carga de reflexão, um livro infantil e filosófico. E eu estava passando uns dias em Niterói e tinha levado a minha netinha, que está no processo de ensino remoto, e alfabetizando. A minha netinha tem 7 anos e está alfabetizando no ensino remoto. Então, a gente entende as diferenças, né, os desafios desse ensino remoto, como o Roberto disse anteriormente, né, não desprestigiando uma modalidade de ensino em via das novas tecnologias, mas em relação ao despreparo que existe quanto ao uso dessas tecnologias de uma hora para outra, diferentemente da educação à distância, né, em que há uma preparação para que o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, ocorra à distância. E não está acontecendo isso no ensino remoto, né, está tendo uma adaptação do ensino presencial às novas modalidades de ensino. Então, eu estou nesse processo de alfabetização da minha netinha, e assim, com pouquíssimos sucessos. Eu não tinha sucesso. Ela não queria ler, ela não se interessava pelas atividades, e ela não tinha esse prazer, esse feeling que a criança, quando está aprendendo a ler, ela começa a olhar para as coisas e querer ler tudo que estava no mundo. Ela não tinha isso, e além disso, eu tinha muita desmotivação em relação às atividades da escola. Então, a Cristiana me deu esse livro, e eu fui para casa com o livro, fui ler com a minha netinha, e na leitura do livro, o livro acontece que a autora conta a história da netinha e da mãe, e a mãe dela é que ensinou ela a ler, né? No caso, a autora do livro conta a história da mãe dela, e a mãe dela teve por alfabetizadora a avó. E aí isso tocou muito o nosso processo de leitura, né? E daí nasceu o nosso artigo. E então o nosso artigo nasceu disso, de um acontecimento, aquilo que acontece, né, e que muda toda a trajetória, aquele acontecimento que marca, que modifica o trajeto. Eu vou passar para a professora Cristiana, para ela poder falar sobre, eu vou passar a nossa apresentação, nós fizemos uma apresentaçãozinha rápida. Tá certinho aí para vocês? Ainda não, Aline. Espera aí, então, só um minutinho, Paulo. Não, eu acho que eu posso ir falando, né, Aline? Por favor, Cris. Então, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria também, né, umas palavras iniciais para o nosso trabalho. Surpreendidos pela pandemia em março, né? Quando as crianças do primeiro ano do ensino fundamental estão no processo de alfabetização, né, da aprendizagem da palavra escrita, da leitura, né? E aí, a Aline, que é minha aluna, sabe que eu trabalho com educação infantil,
ela, um tempo, há meses atrás, talvez maio, junho, ela me fez uma pergunta, um questionamento rápido. Cris, como se alfabetiza no ensino remoto? Eu disse, Aline, se a gente for a partir dos referenciais que a gente trabalha, não tem como acontecer essa alfabetização, essa aprendizagem na aula remoto, né, no ensino remoto. Aí ela disse, você pode me passar algum material para eu estudar? Porque a minha netinha estava no processo, está no primeiro ano do ensino fundamental, está no processo de alfabetização, e não quer, ela está com aversão ao escrito, ela não quer aproximação com leitura, ela não quer aproximação com a palavra, e isso traz para ela choro, um desconforto, uma certa violência, e eu fiquei muito impactada, porque o nosso referencial freiriano é uma outra perspectiva, né? A gente alfabetiza na moralidade, a gente alfabetiza no encontro, a gente alfabetiza na interação, numa relação dialógica. E eu fiquei muito impactada de ouvir essa querida Aline, companheira de muitas, não só na vida acadêmica, né? A gente tem uma relação bem especial. Eu fiquei muito impactada por ouvi-la, por sentir essa pessoa maravilhosa sofrendo porque ela tem que alfabetizar a neta nesse período pandêmico. E, bom, quero fazer um recorte para não ir além. E aí eu recebi em mãos esse livro que a gente vai apresentar. E o que eu ofereci ali nesse livro? Porque eu venho já de uma trajetória acadêmica trabalhando uma outra escrita acadêmica. E este livro, em especial, ele nos oportuniza uma outra leitura. Não é um livro de ler as palavras, é um livro de ler com o dedo. Você não lê com o olho, você lê com o dedo, com a ponta do dedo. É um livro que ele evoca os sentidos, né? Menos letras, palavras, e tem mais desenhos, possibilidades, anunciações. Então, ele é um livro muito... Quando eu peguei, eu achei uma preciosidade, né? E essa querida Aline compartilhando comigo essa questão da leitura. E aí eu achei que esse livro poderia, de alguma forma, ser uma ponte, né? E agora eu entro, então, no nosso trabalho. Saiu, Aline? Pois é, estava aparecendo aqui, agora não está mais na oportunidade. Intitulado Uma Experiência de Leitura e Alfabetização em Tempos de Pandemia, né? Aline Valente, nossa aluna do programa de pós-graduação, eu, Cristiana Calai, sou professora do nosso programa de pós-graduação. E aí a gente colocou no nosso artigo exatamente o que aconteceu. Né? O que a gente viveu, a gente colocou em palavras. Então, a gente começa o nosso artigo. Vocês estão conseguindo ver, porque agora eu saí da tela? Não, ainda não retornou. Vou colocando. Então, a gente começa o nosso artigo assim. Foi um gesto oferecer o livro, retirar a mão. Assim começou o encontro com o livro, denominado pelas duas como o livro amarelo. Uma leitura infantil, sem pretensão de informar, talvez apenas um convite à leitura, para revelar palavras de encontros e devaneios. A literatura como experiência de leitura. Aí é você, né, Aline? Sim. Eu não sei se eu estou conseguindo compartilhar, gente. Estou compartilhando. O slide voltou para a tela. Voltou? Voltou. Está aparecendo para vocês? Está. Ah, que bom. Então tá. Então, a gente recebeu esse livro da Clara, como a Cris disse, e quando a minha netinha começou a ler o livro, ela foi tocada por essa questão de que a avó da menina também ensinava para ela. E todo o processo de leitura, a menina do livro, que é a Clara, ela percorre distâncias, e eu convidei a minha netinha para ler e ela não queria. E quando ela descobriu que a avó lia para ela
ela começou a chorar, porque ela descobriu que ela não sabia ler, ela aceitou essa situação de que ela não sabia ler. E ela começou a chorar e disse, vovó, eu não sei ler, eu nunca li um pedaço inteiro, ela disse. E aí eu expliquei para ela que a leitura era um processo que acontecia aos poucos, e que um dia que ela tinha que aprender, que ela tinha que ler uma palavrinha, e a partir daí ela ia começar a ler mais palavrinhas, ia ler uma frase, daqui a um pouco um texto, depois um mundo, e a partir daí ela começou a se interessar pela leitura, e foi um processo mágico, porque ela começou a querer ler o livro, ela começou a se dispôs a ler o livro, porque a gente está no processo de ensino remoto, e o que acontece? As escolas estão replicando nas casas o que acontece na sala de aula. A minha netinha tem uma quantidade de trabalho por dia que a gente totaliza uma carga, que eles querem totalizar uma carga de 4h30 de aula. Então, todos os dias, toda semana é lançado um quadro de horários. Então, na segunda tem as aulas antes do recreio e as aulas após o recreio. Então, são muitas atividades em que não há interação, em que não há nada disso. Então, a criança está se fechando, porque ela não se vê evoluindo, ela não interage, ela não compartilha a sua experiência com o outro, e ela vai se fechando. E quando nós tivemos esse encontro com a literatura, ela começou a se interessar pelo livro. No dia seguinte, nós saímos um pouco de casa, e ela começou a olhar para as coisas e começou a dizer, olha, vovó, ali está escrito portão. E, então, foi uma experiência mágica por conta disso. Então, como a gente elabora o nosso trabalho? A gente diz que a gente está em ensino remoto. Oi? 5 minutos, mudei? tá? Ah, tá. A gente diz que está em ensino remoto e cegueira coletiva. Então, a gente pensa que a gente embarca, a gente acha, enquanto pessoas, que a gente embarca num foguete do tempo, e esse foguete do tempo nos leva diretamente para algum lugar, né? Todos os anos a gente acha que a gente embarca nesse foguete, leva para algum lugar. De repente, esse foguete parou, e aí caiu no momento, que é o agora. E aí, o que nós vamos fazer? E a gente começou a pensar essa nossa questão do que está acontecendo no ensino remoto, e a gente foi levado a pensar com Foucault, em que nós continuamos cativos, né, como Foucault nos quadricula, né, é um espaço de quadriculamento em que somos colocados e mantidos nesse espaço sem podermos nos mover livremente, e assim nós repetimos tudo sistematicamente. Então, mesmo quando fomos colocados, né, nesse processo em que somos abertos a ver o que está acontecendo, mesmo assim nós não conseguimos enxergar, né? Nós continuamos presos. O processo é tão sutil que a gente, mesmo quando a gente é colocado de cara para tudo isso que nos acontece, para como somos roubados, né, na nossa própria identidade, como somos suprimidos, a gente está de cara, está vendo isso acontecer e somos incapazes de mudar, somos incapazes de ver a mudança. E então, esse título, né, da cegueira coletiva, a gente trouxe a partir da reflexão da literatura do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, que a gente foi conversando e pensamos, gente, a gente está vivendo exatamente o que Saramago coloca no Ensaio sobre a Cegueira. Você sai de uma lógica estrutural de sociedade, e aí eles ficam cegos, eles vão para uma outra experiência de vida, só que eles replicam a mesma lógica de que quando eram videntes, né? A mesma perversidade, a mesma violência, a mesma subjugação. A lógica é a mesma. Um contexto completamente diferente, e aí a gente ficou pensando nesta questão que eu acho que é central no nosso trabalho. A gente sai de um modelo de ensino com aulas presenciais na escola, com o currículo todo organizado e pensado, a gente sai desse e vai para um remoto, que seria cegueira, nós não sabemos, a gente tateia, a gente não sabe como fazer, só que a gente reproduz a mesma coisa, com 4 horas na frente do computador, com o ensino transmissivo e com atividades, né? Folhas e folhas do livro didático. E aí a gente traz o Saramago para dentro do nosso texto e entra como subtítulos, o que é o ensaio sobre a cegueira, neste ensaio pandêmico que a gente está vivendo. A gente está reproduzindo o mesmo sem pensar, sem refletir, sem mudar, e
sem mudar e sem pensar, né, o nosso saber e o nosso fazer. Passei ali. Então, aí a gente traz que as crianças são colocadas, né, o La Roça, ele nos traz essa questão de que a criança, ela é capturada pelo ogro, né, o ogro é esse futuro, que a criança precisa ser alguma coisa, porque ela não pode ser ela mesma, ela tem que ser o futuro da nação, o futuro da economia, o futuro da democracia, ela tem que ser o que nós esperamos do futuro, então ela já tem que ser modulada, e entrada, e colocada nesse modelo. E nós estamos tendo a oportunidade de ver tudo isso, porque estamos fora do quadriculamento da sala de aula e não conseguimos libertar as nossas crianças, nós estamos colocando-as também nas formas. E a gente traz a questão de que a gente pode sair dessa forma através da literatura, porque a literatura é um espaço de fabulação. A literatura nos coloca no espaço de fabulação. E Antônio Cândido, que é um crítico literário, ele nos diz que, assim como todas as noites as pessoas sonham, ninguém é capaz de passar 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. Então, a fabulação é um universo fabuloso que pode levar a criança ao seu processo de criação, que Freire nos diz que chega no momento que você conduz a criança, mas chega no momento que é preciso você dar a ler. É preciso que ela caminhe no seu próprio processo de criação, que ela crie o seu processo. E esse processo de fabulação e de criação, ele pode partir através da literatura, que foi o que aconteceu com a nossa experiência literária. E então, para encerrar, a gente traz Freire, né, em vários momentos do nosso artigo, e a gente compactua dessa ideia de que Freire, de que a leitura do mundo precede a leitura das palavras. E a gente traz esse momento em que essa parte em que ele fala do seu próprio processo de aprendizagem, do seu próprio processo de alfabetização. E ele diz assim, na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perspectiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam no canto dos pássaros, do sanhaço, ou do olho para o caminho que vem, do bem-te-vi, do sabiá, na dança das copas das árvores sopradas por fortes ventanias que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos, as águas da chuva brincando de geografia, inventando lagos, ilhas, rios, riachos. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam também no assovio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos, na cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro das flores, das rosas do jardim, no corpo das árvores, nas cascas dos frutos. E então a gente lembra que tudo isso começou com um gesto, oferecer o livro e retirar a mão para que aconteça o processo criativo. E tomando, a gente acredita que o processo de alfabetização não tem como acontecer remotamente, que era a pergunta que eu fazia para Cris, como que eu vou alfabetizar remotamente? A professora, ela é capaz de oferecer esse caminho? E aí, como tem essa dificuldade, né, desse caminho no ensino formal, no ensino remoto, o caminho foi descoberto pela possibilidade literária. E aí, só para concluir, a gente convida todos para ler o artigo Experiência de Leitura e Alfabetização em Tempos de Pandemia. Falei anteriormente, a gente está entrando numa perspectiva epistemológica de uma outra escrita acadêmica. Quando ofereço o livro, é porque é um livro que possibilita uma outra leitura, uma outra experiência de leitura, né? Você não lê as palavras, você lê o que está inscrito no papel, não necessariamente linguagens, né? As imagens falam, os percursos, e o nosso artigo se insere nessa perspectiva. Nós conseguimos fazer um artigo em cenas, né? O nosso artigo, quando vocês lerem, a gente gostou muito porque ele ficou em cenas, as cenas do gesto, as cenas do receber, as cenas da interação com a netinha, que é a Juju, e a gente foi trazendo essas cenas num formato outro também de artigo. E aí pesa todas as nossas apreensões, né? Enquanto academicamente isso é aceito por um comitê científico. E foi muito aceito, e foi muito elogiado, e a gente convida a leitura. Encerrei, agradeço a todos.
A gente é que agradece, Cris e Aline, usando as palavras que vocês colocaram na apresentação, fabuloso, né? Eu acho que dentro da academia, para a gente, momentos em que o fabuloso se faça presente são indispensáveis também para garantir que a gente continue realizando trabalhos tão inspiradores como esse. Agradeço a participação de vocês e agora a gente conduz então para a apresentação do último trabalho, intitulado Aulas Remotas na Educação Infantil, Repensar o Currículo, de autoria de Ana Luísa Barros Cunha, Ana Isabel Ferreira de Magalhães e a Cristiana Calai. Então vou pedir a Ana Luísa e a Ana Isabel que abram a sua câmera e o seu microfone, tá? Lembro que daqui a pouquinho nós teremos também a disponibilização aqui no chat do link para o preenchimento da listagem de presença, tá? Volto a pedir a vocês que atentem para o uso do e-mail colocado na lista de inscrição, tá? Para o evento, e também utilizem o nome da maneira como vocês querem que saia no certificado. Antes da gente fazer a apresentação, a Fernanda está pedindo aqui para que a gente abra a câmera e faça uma foto. Podemos pedir a gentileza de vocês todos para nós abrirmos as câmeras, então? Vou abrir a minha aqui também. Muita gente bacana participando. Eu queria colocar aqui a minha satisfação em estar ouvindo trabalhos tão impactantes e tão potentes até aqui. Uma manhã muito produtiva. Vou fazer aqui a foto para que a gente possa postar em seguida. Ok, muito obrigado. A gente que agradece, Paulo. Só vou colocar aqui a nossa apresentação. Ok. E a gente já encerra, já inicia. Tudo bem. Ok. Oi, gente. Foi? Apareceu já. Tá certinho. Apareceu, sim. Tá ótimo. Aí eu faço assim, né? Isso. Vou começar a contar o tempo de vocês a partir de agora, tá? Aí o F5, né? Agora sumiu. Que bom. Ok. Bom, então vou me apresentar, então, depois a Ana se apresenta, né? Eu sou Ana Isabel, eu sou professora de língua portuguesa e literatura na rede estadual do Rio de Janeiro, e sou mestre em ensino, e a Cris, né, foi minha orientadora, e a minha pós foi feita também em texto, produção textual. É um prazer aqui estar com vocês, muito feliz de estar aqui participando e conversando com vocês sobre assuntos, né, tão interessantes, né, e tão, momento de aprendizado mesmo. Ana, palavra aí, se apresentar. Foi a apresentação, gente? Foi, apareceu. Foi sim, Cris. Tá aparecendo. Ana, apresenta. Eu acho que a minha internet caiu, tá todo mundo me ouvindo agora? Na hora que eu me apresentei, a minha internet caiu. Então, vou falar de novo. Meu nome é Ana Luísa, sou mestranda em ensino, formada em pedagogia, e, né, também sou aluna da professora Cris, e estamos aqui para compartilhar o nosso trabalho com vocês. Tá, então, o nosso trabalho. Ana, você lê ou eu leio? Ana Luísa ou Ana Isabel? A Isabel, ela montou a apresentação. Bom, o nosso trabalho tem como título, né, Aulas Remotas na Educação Infantil, Repensar o Currículo. E nós, pode passar isso, e nesse trabalho nós buscamos, né, problematizar o currículo da educação infantil nas aulas remotas.
em função do que está acontecendo, em função da pandemia. E nós estamos observando e nos perguntamos, será que os documentos legais, bem como o projeto político, eles foram revistos? Eles foram discutidos? Frente a isso, nós indagamos. Currículo, sem olhar Ana, com aulas remotas. Oi. a internet deu uma... O seu áudio está picando um pouquinho. De repente, se você tiver condições de colocar o áudio para sair por um segundo aparelho, tá. Né, como a internet aqui tá a Mariane no início. Falhando mesmo, mas vocês me desculpem. Posso continuar, Ana? Eu estou aqui. Melhor. Tá melhor assim, gente? Tá melhor. Melhorou. Isso encontramos. O áudio tá melhor? Hein? Melhorou sim, Ana. Tá melhor? Isso, melhorou. Então tá. Tá, João, então. E porque, como diz Freire, é através da prática que nós aprendemos. Então, por isso que nós precisamos conversar sobre. E para, o Cris, pode por isso. E para esse artigo, nós nos apoiamos em La Roça, é o outro Cris. Nós nos apoiamos em La Roça para nós discutirmos, o próximo Cris, a experiência, não. É esse? Isso. A experiência, né, que como como aquilo que passa e nos acontece. Com o escrever, nós pensamos a conversa, porque aí a conversa também, por ser um ato relacional, ela também se cura, como o Paulo Freire, nós dialogamos a respeito da educação bancária nos dias atuais. E ele também vem nos lembrar que a partir da leitura de mundo, ela precede a leitura da palavra. E Manuel de Barros, ele vem nos inspirar a olhar pequenezas da nós conversamos de Pado, e a qual trabalha na educação infantil com crianças de 4 a 5 anos. E ela nos disse, pode ser o próximo, Cris. Aí a Ana Luísa poderia... Ela narra o seguinte, em minha sala de aula, a rotina... Tá, jóia, então vamos lá, Ana. Então, nesse tópico, a narrativa da professora, que vai dizer: em minha sala de aula, a rotina se inaugura com o momento da roda, momento de acolher, no qual todos, a contar as novidades aos colegas, contar algo interessante que nos marca, ou apenas falar sobre o tempo. Era o momento de realizar os combinados e percebemos que quem faltou à escola. Da troca, da experiência compartilhada, posso chamar da democracia sendo praticada pelas crianças. E é interessante também que nós colocamos esse artigo como chão também dele a experiência, marcada por esse encontro das crianças, através do ensino remoto, através por um aplicativo, junto com esse aplicativo, onde essa professora, ela tinha uma vez por semana esse encontro com os alunos, e os outros dias, era disponibilizado para eles, é disponibilizado para os alunos, um material impresso, onde as aulas aconteceriam dessa forma e a troca também seria feita dessa forma. E é interessante que, a partir daí, nós vamos discutir essa educação bancária, que vai dizer o Paulo Freire, que através da educação remota, então hoje ela está sendo colocada em uma nova roupagem, Então o trabalho ele vai trazer essa crítica para nos fazer pensar, sabe? Nos fazer pensar nessa nova roupagem dessa educação que está acontecendo, Através desse... Afinal de contas, nós sabemos que a educação infantil ela é sinestésica, ela é socialização, ela é contato, e esse contato hoje que é feito pela tela,
né, mais frio, e é isso que nós trazemos a experiência dessa professora. E até porque nós questionamos, será que a professora, antes da pandemia, ela conversava, era uma conversa de corpo inteiro com a criança. E a partir das aulas remotas, será que a professora, porque a criança ela fala com textualidades, a criança fala com o olhar, ela fala com o toque, ela fala com o abraço, e será que a aula remota, ela consegue capturar tudo isso? A criança, ela está lá, de frente para uma tela, mas será que ela consegue passar esse olhar? Ela consegue conversar? É uma conversa relacional ou é uma conversa estritamente para aprender a ter que fazer um exercício? Né? É como se fosse um modo de fazer, tem que fazer dessa forma uma educação prescrita, e não aquela educação, aquela conversa que a criança conversa de corpo inteiro, assim como nos ensina, né, como nos diz Scliar. Então, será que essa educação remota ela consegue capturar a criança nesse modo? E aí a gente coloca um subtítulo na nossa apresentação, tateando uma outra realidade, a gente questiona, né? Em tempos de pandemia, isolamento social, a realidade ela esteja à nossa frente. Não nos é invisível. Vemos claramente a transmissão mecânica do conteúdo, reproduzindo o modelo tradicional da educação bancária tão criticada por Freire. No material recebido, o conteúdo da semana, aqui é a narrativa da professora, né? No material recebido, o conteúdo da semana, em que é ensinado a reconhecer e grafar as letras do alfabeto, os números e também outros conteúdos complementares como datas comemorativas. A velha prática pedagógica adaptada às aulas remotas. Aí a gente vai fazer uma discussão no livro a partir de Freire. Nós trazemos para o nosso artigo, cujo título a discussão central é o currículo. A gente traz as diretrizes curriculares nacionais, né? A diretriz curricular nacional, ela tem como eixos do currículo interações e brincadeiras. Então, a gente questiona, né? Como é possível fazer esse trabalho de organização pedagógica, considerando os eixos do currículo, a partir das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que tem como eixos do currículo interações e brincadeira? Como que isso é possível a partir de uma aula online, de um ensino remoto, ou de um aplicativo, né? Como trabalhar essas interações e brincadeiras? E aí a gente retoma tanto dos documentos oficiais, a gente retoma tanto as diretrizes para discutir o currículo como os princípios éticos, estéticos e políticos, né? Como que contemplar. E aí também a gente, discutindo o currículo, a gente faz uma breve consideração sobre essa narrativa da professora que diz, né? A gente trabalha com data comemorativa. Então, data comemorativa, só isso daria uma discussão, daria um artigo, né? A gente ainda trabalha na educação infantil com data comemorativa, né? Que isso significa? Né? Esse é um questionamento. Cris, com licença, nós temos 5 minutos para finalizar. Tá bom. E aí, então, ao longo das nossas reflexões, a gente traz muito Paulo Freire, que é o nosso referencial teórico, a gente traz muito Manuel de Barros, que é a nossa inspiração para fazer e pensar a educação com as crianças. A gente aprende muito com Manuel de Barros, a gente aprende a olhar para as miudezas, para desperdícios, para o que é descartado, a gente aprende outras lógicas de interagir com as crianças, né? E para finalizar, a gente traz, né, das nossas considerações, que a gente acredita muito na palavra mundo, que se existe uma possibilidade das crianças aprenderem a ler e escrever, a partir da palavra mundo, e a palavra mundo é do contexto das crianças em que elas estão inseridas, e não em meras atividades de cópia, treino e repetição, que é o que a gente tem visto, apesar de trazer uma experiência, né, uma narrativa singular, a gente vê que ela ecoa.
e que o que a gente mais tem visto são atividades de cópia, treino, repetição, ou livro didático, ou eles falam apostilados, é o que chega em casa, né? Ou a folha A4. E aí, para finalizar, a gente, né, convida para se aproximar mais das crianças, se aproximar mais de Paulo Freire, se aproximar mais de Manuel de Barros. No movimento dessa descoberta, a criança precisa se sentir encorajada a transver o olhar, a avistar o ínfimo, os desperdícios, os despropósitos. Eis aqui a formação da criança que interroga, investiga, cria e inventa. Talvez queira ela mesma se conhecer, feito Manuel de Barros, invento para me conhecer. E aqui os referenciais que nós usamos no nosso trabalho. Eu agradeço a atenção de vocês, passo a palavra para os colegas. Eu agradeço também essa oportunidade, muito feliz de estar aqui com vocês, tecendo, dialogando e aprendendo. Tá? Um beijo para vocês. Também agradeço a oportunidade de estar vivendo esse momento ímpar, né? Que nós possamos tecer ainda mais, afinal de contas, o Congresso ele só começou, né? Ainda tem muita coisa boa a vir pela frente. Parabéns a todos os colegas que compartilharam seus trabalhos, foram, sabe, de excelência, ótimas trocas, e espero que nós possamos fazer essa diferença na educação e continuar tecendo, assim como a Ana Isabel disse, né, juntos, por uma educação muito melhor. Muito obrigado, meninas. A educação infantil, ela é o caminho que dá início a todo esse processo, né? Então, acho que a gente precisa mesmo ficar muito atento ao modo como as crianças elas estão sendo motivadas a vivenciar as experiências na escola e de educação, né? Esse elo é muito importante. Cris, eu vou te pedir para você encerrar a apresentação da tela para a gente poder retomar a tela inicial aqui. Vou colocar, pessoal, aqui no chat agora o link para que vocês possam preencher a lista de presença, tá? Mais uma vez, eu lembro que nós precisamos estar atentos para usar na resposta ao formulário o mesmo e-mail utilizado na inscrição para o evento e o nome da maneira como você gostaria que fosse grafado no certificado de participação, ok? Agora a gente abre, são 10h25, nós temos até às 11 horas, um pequeno espaço para debate e considerações acerca das apresentações feitas por todos vocês. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder ouvi-los, né? Porque nesse pequeno espaço que a gente tem aqui na primeira sala, como a Ana Luísa disse, hoje é apenas o primeiro dia, a gente tem muita coisa incrível vindo pelos próximos encontros até a quarta-feira, né? A gente pôde passear por vários segmentos diferentes da educação. Falamos de ensino superior, falamos de educação básica, falamos de educação infantil, né? Então nós temos aqui diferentes olhares e diferentes perspectivas. A vocês que quiserem fazer algumas colocações ou algum questionamento direto aos autores, né, dos outros trabalhos, eu peço para que vocês se inscrevam aqui pelo chat e a gente deixaria, acredito eu, que um tempo razoável de 2 a 3 minutos para a fala de cada um. Então agora o microfone está aberto e o chat também, para que vocês possam deixar aqui as suas colaborações. Enquanto não aparece nenhuma manifestação de fala, eu queria fazer algumas sinalizações de pontos interessantes que eu considero importantes a gente ressaltar das 4 apresentações que nós tivemos aqui nessa primeira manhã, né? No primeiro trabalho, me salta aos olhos muito fortemente quando as meninas apontam a questão, né, do receio dos professores ainda hoje de usarem as ferramentas de tecnologia. Isso demonstra para a gente uma questão que mostra a necessidade e a carência ainda no processo de formação continuada dos professores, né? Ainda mais todos nós temos sido pegos assim de surpresa. E a demonstração no final das contas de que o que salva, na maioria dos casos, a nossa realidade
dentro da escola é a empatia, né, demonstrada pelos professores, sempre tão sensíveis à causa dos alunos, né? Aquela professora que imprimiu as atividades para levar ao aluno em casa e que cuidou do irmãozinho de um outro aluno, para mim foram assim muito tocantes, né? Passo a fala então agora à Aline, que se inscreveu para fazer uma pergunta ou um comentário. Aline, por gentileza. Eu queria fazer um comentário mesmo a respeito de todos os nossos trabalhos, né? Todos os trabalhos apresentados aqui tratam em função dessa questão do ensino remoto, né? E a gente viu no trabalho das meninas, né, da primeira apresentação, a Carolina e a Mariane, realmente quanto que o professor está sendo provocado nesse momento, né? O professor está tendo que dar conta que o sistema, como eu disse no meu trabalho, a gente fala desse aprisionamento pelo sistema, né? Nós somos capturados por um sistema que coloca todas as coisas no mesmo lugar e não deixa ninguém sair do seu lugar, né? Para se movimentar, não há uma liberdade. E as meninas colocaram isso, e aí o professor, coitado, é o que tenta se desdobrar para poder fazer as coisas funcionarem, porque há essa necessidade de pensar que as coisas têm que continuar do jeito que eram, não pode parar, não há um respeito pela interrupção. Nós vivemos um grande dispositivo de interrupção, que é o coronavírus, né, a pandemia. E não há esse respeito quanto à questão dessa interrupção. É preciso continuar a qualquer custo, né? É preciso continuar produzindo, é preciso seguir em frente, sem se considerar essa possibilidade da suspensão. Ou então, no caso, né, a gente vê o problema que o Roberto colocou do ensino de jovens e adultos, como é um problema extremamente complexo, ele conseguiu deixar bem claro isso, a complexidade do problema do ensino de jovens e adultos, que são categorias, assim como a alfabetização, o ensino de jovens e adultos, eu acho que são categorias que são ainda mais sobrecarregadas por essa experiência avulsa. Nós estamos fazendo experiências aleatórias, né? Não há uma orientação, uma perspectiva diferente da educação à distância. A educação à distância, existe todo um planejamento para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra à distância. E a gente não, no ensino remoto, toda a imprevisibilidade, é tudo imprevisível, tudo improvisado também, né? E assim como o Paulo disse, né, essa questão de o ensino, eu acho que os jovens e adultos e a alfabetização são modelos extremamente prejudicados por esse momento que estamos vivendo, pelo sistema que continuamos. Essa era a minha contribuição, quem quiser continuar. Ok, Aline. Pela palavra, Aline. Eu vou direcionar para o Roberto. Roberto, tá aí? Sim, estou sim. Vou fazer uma consideração e vou lançar para você. Roberto, em nossos estudos, o ensino remoto ou a aula online, para nós, pesquisadores, professores, tem visibilizado como nunca a educação bancária. Uhum. Como nunca. Talvez no ensino presencial, pelo fato da escola fechar a porta, ter uma maquiagem bacana, alguma coisinha desconstruída, não ficava tão evidente o ensino, a educação bancária. Perfeito. O remoto, para nós, das nossas pesquisas, por exemplo, no âmbito da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, participei dessas duas pesquisas, né, do ensino remoto na educação infantil dos anos iniciais do ensino fundamental, visibilizou, assim, esfregou na cara a educação bancária, fez assim, uma onda para nos levar à necessidade de buscar o referencial de Paulo Freire para discutir essas questões, que eu disse, no presencial estavam meio maquiadas,
Poderia ser que sim, mas não, a gente não tinha muita certeza. Mas aí eu quero dizer, quero lançar para você, na EJA, né, no ensino de jovens adultos, você também você falou no alcance de 20%, mas nesse alcance você consegue ver esse ensino bancário na aula online ou você consegue perceber outras práticas? Não, na realidade, essa observação que você traz, ela é extremamente pertinente e ainda mais visível, né, no contexto de EJA, né, porque, especialmente, né, considerando que a EJA exige uma mediação, né, presencial, né, como em todo o ensino, mas a EJA tem essa peculiaridade. Esse alcance, essa resposta para a Secretaria de até 45% e para os professores, né, de até 20%, na realidade, né, o que nós vemos, e tratando de uma maneira muito, muito clara e aberta aqui, são atividades, né, que são lançadas, né, atividades que o aluno recebe, né, pelo celular, no seu WhatsApp, enfim, ele preenche essa atividade e ele devolve para o professor. Na realidade, não há uma mediação, certo? Aqueles que têm condições de receber a mediação, no caso das crianças, né, de seus pais, né, ou responsáveis, né, ou adulto, né, que tiver a mediação de alguém ali ao seu redor, perfeito, né? Caso contrário, a tarefa vai ser realizada ou não, ou simplesmente ela vai ser devolvida ou vai ficar ali em espera. Mas essa característica bancária, ela, sem dúvida alguma, ela se acentua, né? E a tendência, no caso da EJA, né, com essa expectativa, né, de 80% do seu conteúdo, né, de todo o seu currículo ser pela via à distância, ela aumenta ainda mais, né, porque ela acrescenta, né, apenas ali, né, alguém que está produzindo um determinado conteúdo que ele passivamente recebe e responde ali objetivamente alguma questão ou outra, e não há mediação, não há uma reflexão, não há uma busca de uma crítica e, consequentemente, o aprofundamento, né, das desigualdades, porque não há uma reflexão, não há, portanto, um entendimento da realidade, né? E isso, portanto, traz, né, graves problemas, acentua e solidifica problemas muito sérios na faixa da EJA e repercute, né, nas demais faixas etárias, porque se continuarmos nesse processo, né, todo o processo de ensino vai ser afetado, né, duramente, né? Eu faço, acho que uma questão, né, a minha esposa, ela é professora da rede municipal, e ontem eu lancei a ela uma pergunta, né, estávamos passeando, caminhando, e eu perguntei a ela assim, como é que os seus professores, né, estão vivenciando a experiência de alfabetizar à distância, né? Sem estar, né, presente, sem estar ali detectando, verificando, sentindo as dificuldades, as oportunidades, mediando as questões ali com os seus alunos. Essa é uma questão, como, né, conceber um processo desses, né, à distância, de uma forma fria, com atividades enviadas, né, sem a presença quente, né, digamos assim, de alguém ao lado, né, pronto, né, para ouvir, para responder a questões. Então, se isso perdurar e se isso realmente se tornar o caminho, receio que nós teremos ainda problemas muito mais graves, né, para a educação em nosso país. Obrigada, Roberto. Eu queria, se ninguém se inscreveu, Paulo, alguém se inscreveu? Não temos mais nenhuma inscrição, Cris. Eu agradeço. Eu que agradeço, Roberto. Eu queria encaminhar para a Carolina e a Mariane, que elas trouxeram algo que para mim foi curioso. Fica à vontade, Cris.
Foi curioso. Só queria dar uma devolutiva para o Roberto, que ele falou uma coisa que tem acontecido. Eu participo de grupos de Zap, né, de mães, e muitas amigas minhas dizem assim, eu não aguento mais fazer trabalho para o meu filho. Porque, Roberto, quando você diz, né, são enviadas atividades, muitas vezes não é a pessoa que deveria fazer que faz, é a mãe que recorta, é a mãe que pinta, é a mãe que preenche. Aí nos grupos, né, as mães dizem, eu não aguento mais fazer atividade. Verdade. Tiram, porque dizem, olha, eu trabalhava o dia inteiro, fazia, né, estava em casa, trabalho remoto, cuidando da criança, e de noite tinha que fazer tarefa, parei. E curioso isso, né, a mãe dizendo, eu não aguento mais pintar, além de dizer, eu não aguento mais fazer, elas conseguiram ver o esvaziamento das propostas, pinte a nuvem de azul, pinte o sol de amarelo, pinte o morango de vermelho, né? Aquela coisa, gente, vamos olhar para fora, né? A natureza nos mostra as tonalidades, refrata a luz e as possibilidades da gente ver as cores do mundo, né? Então, o morango é vermelho, o sol é amarelo, a nuvem é azul. E aí mostra também um pouco esse esvaziamento, né? Esse acionamento em estereótipos, como se o mundo fosse assim, né? E aí, para as meninas, o que me chamou a atenção delas, que foi algo que até então não tinha chegado a mim, foi a colocação, Mariane, a Carolina, que você fez, de algo que até então não tinha chegado, e eu levei um susto quando vocês colocam, que no questionário veio a devolutiva de que a pessoa que está aqui, né, do outro lado da tela, ela tem que ter uma aparência boa, ela tem que estar maquiada, e não só isso, ela tem que estar feliz. Que é isso, Caroline? Que reflexão vocês fizeram com isso? Carol, acho que seu áudio está desligado. Nessa questão que você falou, até agradeço por falar nesse ponto, que eu gostaria de trazer outras informações, mas o tempo era muito curto. Em relação a isso, foi um relato de uma conhecida também professora, que a gente trouxe essa reflexão dela. Esse pai mandou uma mensagem para a coordenação da escola, uma instituição privada, dizendo que as professoras deveriam ficar maquiadas para ficar com uma aparência melhor para os filhos, porque passava desânimo para o filho dele ver a professora assim. E ela relata que nesse mesmo dia, mais cedo, ela dá aula de matemática, ela fez uma gravação de mais de 1 hora de aula, e quando ela olhou no celular, ela não tinha posto para gravar. Então, ela perdeu quase 1 hora e 40 de aula, matemática, vários cálculos fazendo no quadro, e perdeu. E no mesmo dia, ela estava desanimada, porque ela teve que ter o trabalho 2 vezes. Aí, ela, no final do dia, recebeu essa notificação da coordenação da escola, né? E outro ponto que eu queria trazer, que em uma dessas nossas pesquisas, na nossa página, em outras mídias, uma professora relatou, em outro estado, que um pai ligou para a direção perguntando quando ele poderia deixar o filho dele na casa da professora, porque ele não sabia como ensinar mais para o filho, ele precisava trabalhar e ele não tinha tempo para os trabalhos de casa, né? Então, essas questões foram comuns. É legal você ter esse espantamento por certa parte, porque a gente também ficou espantado com muitas informações que a gente foi coletando, né? Então, ao nosso ver, isso está acontecendo diariamente, constantemente, o tempo inteiro, toda hora, e muitas vezes a gente quis trazer a relação do papel social do professor para mostrar, né, qual é o papel social do professor nesse momento, né? Se a educação está sendo desvalorizada, o professor também é muito desvalorizado. Então, a gente trouxe várias questões nesse aspecto para esse capítulo. Mari, quer complementar com alguma coisa? Sim, quero. Um outro relato que a gente notou e a gente assim, ficou bem impactada, né? Foi um pai que ligou para a secretaria da escola para perguntar quando eles voltariam, quando a escola voltaria a funcionar, porque ele não conseguia mais ficar com o filho em casa. Ele não conseguia mais ter aquela rotina com a criança de acordar junto, de estudar junto, de permanecer junto. E a gente foi vendo assim, as diversas adaptações que têm sido feitas e como as pessoas se manifestam em relação a isso, né? E assim, esses 3 relatos são relatos de muitos outros que a gente foi tentando acompanhar ao longo
da coleta de dados do estudo. Paulo, se me permite, apenas dentro da colocação que a Cristina fez e da Caroline e da Mariane também, a gente precisa levar em consideração, por exemplo, a aflição dos pais, né, no acompanhamento das tarefas, né, enfim, do próprio desenvolvimento dos seus filhos no contexto escolar, agora domiciliar. Pais que trabalham, pais que têm as suas ocupações. A administração, muitas vezes, se nós considerarmos não as exceções, ou pelo menos uma parte, né, significativa, é verdade, da nossa sociedade, mas se nós considerarmos as classes populares, quem tem fortes dificuldades, né, moram em comunidades, moram em periferia, são casas pequeninas, onde convivem várias pessoas no mesmo ambiente, um ambiente que não contribui, né, para uma concentração, para a realização de tarefas. Em muitos desses contextos, você tem um único aparelho celular, né, para dividir entre todas as crianças, né? Você tem o pai, a mãe ou o responsável, enfim, que sai para o seu trabalho, e as crianças ficam praticamente soltas, né, para a realização daquela tarefa. E se considerarmos ainda que, eventualmente, possam ser pais, né, que estejam na EJA, com que cabeça, né, ele, depois de tentar administrar e equilibrar toda essa dinâmica, né, dos filhos, né, a busca do trabalho, do sustento para a sua casa, ele ainda terá condições, né, de sentar em algum lugar tranquilo na casa, considerando que são 2 cômodos, 3 no máximo, terá condições dele mesmo, né, de buscar a sua própria formação. Então, vemos que esse momento é muito, muito ruim. E acompanhando também o trabalho da minha esposa, né, ela é coordenadora de uma das escolas na Maré, né, na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, a doença que já está chegando, e não é a Covid, mas a doença emocional, né, dos próprios professores. E diante, né, desse desafio, e aí a Caroline e a Mariane, depois de serem instigadas, né, pela Cristina, né, sobre a questão estética, né, dos professores, né, está maquiado, está assim, assado, professores que estão adoecidos, né, em função desse tipo de situação. A obrigatoriedade de gravar, editar em muitos momentos, tiveram que aprender a fazer edições, cortes, enfim, tiveram de aprender a manusear, e em momento algum houve uma política, né, séria, né, que tratasse dessa questão na escola, preparando os professores para um momento como esse. É tudo muito rápido. São cursos online, e eu acompanho e vejo que muitas vezes, né, os professores recorrem à coordenadora, né, para pedir, né, ajuda para entrar no curso, né, porque eles não estão conseguindo entrar no Meet, não estão conseguindo entrar no Zoom, é tudo novo. Isso vai criando um peso, né, que vai adoecendo emocionalmente, né, os professores. Então, temos já um grupo de professores adoecidos emocionalmente, que já não suportam mais uma situação como essa. E as exigências vão só aumentando, né? As exigências, né, que vêm da Secretaria de Educação, elas só aumentam, né? Porque chega um momento em que vai ter que ser dada uma resposta política para a sociedade. O que foi feito, o que foi produzido, os alunos vão, né, passar de ano, eles não vão, qual é a repercussão disso na sociedade, em momentos, especialmente no nosso caso, que é um momento eleitoral também. Então, esses fatores acentuam ainda mais o peso, né, sobre os professores. E os únicos que não são beneficiados são justamente os professores, não são beneficiados os alunos, né, a sociedade perde, ninguém ganha, né? Então, é um momento que deve nos levar a uma reflexão sobre os processos que estão sendo utilizados hoje, averiguarmos, né, a questão da própria continuidade desse momento, né, e o que aqui isso nos leva, porque realmente isso revelou, né, desculpa, só concluindo aqui, a expressão que eu usaria aqui é que houve uma espécie de um recuo, né, inesperado, né, da maré.
e ela revelou, né, uma série de coisas que estavam escondidas, né, pelas águas. Né? Tem poltrona velha, tem casco de barco afundado, tem uma série de situações ali debaixo que até então não estavam sendo vistas, ou percebidas, mas elas não estavam sendo vistas. Agora elas estão, não só sabemos, mas elas estão sendo vistas, e elas precisam, portanto, de uma solução. Obrigado. Paulo, eu só gostaria de complementar uma fala do Roberto que eu achei muito importante. Fica à vontade, que uma parte Obrigada. Uma parte do nosso artigo, a gente traz também a questão do trabalho de casa, que muitas vezes se tornou um fardo para os pais, né? E a gente traz a questão da estatística de que muitos pais não possuem o ensino médio completo e muitas vezes o ensino fundamental. Como eles vão ajudar os filhos? E muitas vezes esse trabalho passa a ser para o irmão mais velho, que também está tendo a questão das aulas. Então, essa problemática, a gente foi tentando ligar tudo, e realmente a gente está olhando os dois pontos, e é muitas questões e poucas soluções. É por isso que a gente também deu o nome do livro a essa questão. O livro, o nome do livro coroa bem, né, a prática, e uma questão interessante que acho que reúne muito tudo o que foi discutido aqui é levar em conta a ausência de políticas públicas para esse momento, né, uma questão que o Roberto destacou, uma questão que Caroline, Mariane também destacaram, e a gente tem percebido que grande parte dos problemas têm sido solucionados pela própria experiência cotidiana dos professores, dos pais, né. Eu li uma publicação recente do Conjuve, né, que fala sobre essa questão da evasão nesse momento, que é um ponto delicado que nós temos que também ficar atentos, porque com todas as problemáticas que envolvem desde o processo de formação dos professores, a capacidade dos pais de ofertarem acesso aos alunos às atividades remotas, né, a questão dos alunos jovens e adultos de mediarem trabalho, vida familiar e atividades escolares também são grandes motivações que distanciam a escola. E enquanto professor, né, eu sou professor da rede estadual do Rio, com especificidade em relação à preparação do corpo docente para trabalhar com a atividade remota, a secretaria ela ofereceu capacitação aos professores dentro da própria plataforma. Então, nós tínhamos aí, no processo de consolidação de conhecimento de como vai se dar esse novo momento, os professores eles já tinham que começar tentando ultrapassar essa barreira. Eu vou me capacitar para trabalhar com uma plataforma, sendo que a minha formação ela se dá dentro desse espaço que eu não conheço. Então, muitos professores já tiveram negado acesso a essa etapa importante do início dessa nova atividade, né? Com o modo como isso se deu. Então, isso também acaba recaindo mais um pouco sobre a questão emocional, né? Os professores, eles têm essa dificuldade de reposicionamento da mesma forma como é enfrentado. E aí, realmente salta aos olhos o que a Cris coloca para as meninas, né? A exigência da boa apresentação, né? A boa apresentação por si só, ela não pode ser considerada o elemento principal e indispensável de manutenção do vínculo entre alunos, processos pedagógicos e a atividade docente, né? Então, acho que nós temos que levar em consideração que nesse momento de adaptação há muitas questões a serem debatidas ainda e talvez o nosso grande desafio seja aprender a lidar com essas alternativas que nos foram dadas, né? Jogadas, na verdade, no nosso colo, sem que se pudesse ter tempo para pensar ou planejar a implementação de todas as ferramentas diante de todas os outros atravessamentos que a gente tem dentro desse contexto, né? Que são as nossas vidas pessoais, o aumento das nossas jornadas de trabalho, a acumulação de tarefas dentro de casa e talvez uma das questões que sejam mais delicadas, né? Uma questão que eu vi nesse relatório da Conjuve e que o Roberto também menciona na questão da EJA, que são as condições domésticas para a realização das atividades, né? A gente tem uma grande quantidade de alunos de ensino médio, principalmente concluintes no terceiro ano, relatando dentro dessa pesquisa, se eu não me engano, acho que quase em torno de 35% desses alunos matriculados já manifestando
o desejo pelo rompimento com a escola e as atividades online, porque primeiro precisam ajudar a complementar a renda das famílias em casa e segundo porque não contam com um ambiente favorável à concentração e à dedicação para a realização das tarefas. Imagino eu, então, a tarefa duríssima dos professores da educação infantil, que precisam de ferramentas que sejam ainda mais eficazes nesse processo de alfabetização das crianças, né? Então, acho que diante de desafios 1000, a gente só tem a agradecer pela colaboração e a gente acredita que a disponibilização dessa sala de debates hoje no nosso canal no YouTube posteriormente vai ajudar nesse processo de divulgação dessas pesquisas tão importantes para esse momento. Alguém gostaria de fazer mais alguma fala, algum questionamento? Nós ainda temos alguns minutinhos. Não? Então, eu coloquei no chat novamente o link. A equipe conseguiu restabelecer o funcionamento do formulário, só que o link agora tem um endereço diferente. Eu peço a vocês que deem uma olhadinha, tá, ali no chat, para que façam o preenchimento do formulário e assim a gente consiga encaminhar posteriormente os certificados para todos, certo? Então, não havendo mais nenhuma discussão, mais uma vez em nome da comissão organizadora, né, eu agradeço a presença, a participação e esse riquíssimo debate que nós realizamos aqui. E já deixo o convite estendido para que vocês participem das próximas salas que ocorrerão amanhã e na quarta. Lembrando que na parte da noite, a partir das 6 horas da tarde, nos 3 dias nós teremos lançamentos de livros e materiais pedagógicos, frutos de pesquisas realizadas pelos professores que fazem parte do programa de pós-graduação dentro do Instituto do Noroeste, da UF. Tá? O evento ele tem a participação aberta para todos os que estiverem interessados. Vocês podem compartilhar à vontade o link. Lá no nosso evento no Facebook nós temos a relação completa e também o caderno de apresentação onde ficam contidos as informações de todos esses lançamentos que vão acontecer nos próximos dias do evento. Tá certo? Mais uma vez, obrigado. Nós encerramos por aqui. Não esqueçam de preencher o formulário e nós nos encontramos em qualquer outra sala por esses dias. Parabéns a todos, que as pesquisas de vocês tragam frutos incríveis, não só para o processo formador, mas como também para todo o sistema educativo do nosso país, que carece tanto de bons pesquisadores, de boas pesquisas e de pessoas motivadas para permanecer nesse caminho tão duro e solitário que muitas vezes a gente percorre. Gratidão imensa a vocês todos. Um bom dia e até logo.